Olá pessoal, professor Júlio Ribeiro aqui, você está no canal do YouTube do Pregai e eu estou começando essa série de vídeos falando um pouquinho sobre os 5 solas da Reforma Protestante. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já pode se inscrever para que você não perca nenhum conteúdo dessa série, ok? Passar para vocês panoramicamente as principais ideias por trás dos 5 solas, um pouquinho de contexto histórico, um pouquinho de teologia, obviamente não tem para onde fugir, falar um pouco de reformadores, da própria ICAR, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, e trazer um conteúdo simples, leve, prático, que vocês vão conseguir aplicar na vida de vocês. E vou começar esse vídeo com um convite, ó. No dia 28 de outubro, finalzinho do mês, a gente vai ter a Jornada do Conhecimento da Palavra, que será um mega evento gratuito online aqui da Escola Pregai, onde eu vou ensinar vocês a entenderem, interpretarem corretamente a palavra de Deus e aplicarem nas vidas de vocês e para aqueles que forem pregadores, né, aplicar também nas pregações, ok? Júlio, como que eu faço para me inscrever? Na descrição desse vídeo vai ter um link. Você vai clicar, fazer sua inscrição super simples, super rápido, já vai cair no nosso grupo do WhatsApp e aí vai ser avisado de tudo, vai receber todos os materiais, principalmente as aulas que começarão a partir do dia 28 de outubro. Então, se inscreva, não deixe essa oportunidade passar e fale também para os amigos, pessoal da igreja. Conteúdo é sempre bom, conteúdo de qualidade melhor ainda, ok? Eu também vou começar o vídeo dando algumas indicações de livros que eu usei e uso sempre que eu vou pesquisar assuntos relacionados à doutrina, reforma protestante, esse tipo de coisa. O primeiro é o História da Reforma, ok? Do Carter Lindeberg. Ele é um historiador, por assim dizer, uma fonte confiável. É um livro um pouco maior e eu uso esse livro mais para consulta, ok? Dentro de um tema específico, um país específico, um reformador específico, eu consulto as páginas desse livro. O segundo é um livro que eu acabei de ler hoje, ok? Na data que eu estou gravando esse vídeo, eu terminei de ler esse livro do Sproul. Estamos juntos? Interrogação, né? É um protestante analisando o catolicismo romano. Eu já assisti aulas do Sproul falando sobre os solas. Eu já li conteúdo do Sproul em um outro livro dele, né, o Somos Todos Teólogos, onde ele também fala sobre questões relacionadas aos solas e à reforma, e ele é uma fonte mega confiável, um dos meus teólogos favoritos. E o terceiro, um teólogo que nem todo mundo conhece, mas é muito bom, o Justo Gonzalez, Uma Breve História das Doutrinas Cristãs, ok? Fala sobre muita coisa, igreja, o ser de Deus, sobre sacramentos, sobre tradição, que é um ponto que vai tocar na nossa conversa hoje. Então, esses livros aqui eu mega indico e vou deixar o link deles aqui embaixo para vocês também. E eu quero começar falando do meu sola favorito, né? Entre os 5 solas, o que eu mais gosto é o sola scriptura, somente a escritura. Então, trazer para vocês um conteúdo bem leve e direto, falando um pouquinho sobre esse sola. Vale a pena lembrar que a ideia também não é que seja uma aula exaustiva, ou seja, eu vou esgotar o conteúdo aqui. Claro que não. É um conteúdo já aí para simbolicamente mais de 500 anos de existência, né, a reforma em si. Então é mais para passar para vocês alguns pontos principais. Sempre que eu falo da reforma e dos solas com os meus alunos e seguidores, eu chamo a atenção deles para o fato de que, se em um determinado momento foi necessário estabelecer o conceito do sola, que é o somente, né, sola scriptura, somente a escritura, quer dizer que em algum momento prévio não era sola, não era somente, era a escritura e mais alguma coisa. Então, para a gente entender o sola, a gente tem que saber do que nós estamos separando a escritura. Ela estava junta ou ajuntada com alguma coisa antes, e agora com o sola existe a necessidade de separá-la e destacá-la, ok? No caso, quando a questão é a escritura, o que acontecia era que muita gente tem o pensamento errado. Ah, Júlio, quer dizer que as pessoas negavam a autoridade da escritura. Não, não é isso. Eles negavam a escritura como única e suficiente fonte de autoridade. O debate em torno do sola scriptura é um debate em torno da autoridade. Qual é
a fonte de autoridade da igreja. Os reformadores propuseram essa ideia de que a Bíblia, a palavra de Deus, deve ser a única e suprema fonte de autoridade, ok? Em controvérsias, em disputas, em debate, a voz que prevalece é a voz da Bíblia, da palavra de Deus, do cânon sagrado, dos livros divinamente inspirados. A ICAR, por sua vez, na Igreja Católica Apostólica Romana, ela não negava a autoridade da Escritura, mas colocava lado a lado com a tradição, ok? E aí que, do meu ponto de vista, entender isso é entender pelo menos metade do debate em si e te proporciona entender o restante de forma saudável ou sadia. A tradição, ela não é algo que não seja importante, não é isso que eu quero passar para vocês. A tradição é e sempre foi importante, desde os pais da igreja, desde sempre, desde o início da produção teológica. A tradição, ela é importante, ela tem o seu valor. Todo o conteúdo escrito, livros, comentários, obras, tudo isso tem o seu valor dentro do pensamento teológico. A proposta dos reformadores nunca foi invalidar a tradição no sentido de menosprezá-la ou dizer que ela não tem proveito nenhum. Não é isso. A grande questão é estabelecer uma diferença entre escritura e tradição no que diz respeito à autoridade. Apesar de ser importante, a tradição nunca será nunca estará em pé de igualdade com a Escritura no que diz respeito aos assuntos de autoridade dentro da igreja, ok? E principalmente para aqueles assuntos que às vezes a Bíblia traz uma explicação um pouco esfumaçada, não existe um texto claro a respeito de tal ponto, de tal cenário, e aí normalmente a tradição entrava e dava então uma posição. Existe uma interpretação muito interessante no final do Evangelho de João, quando está escrito que muitas coisas foram feitas por Jesus e se tudo tivesse sido escrito, não haveriam livros suficientes para conter todas as palavras. Bom, alguns católicos romanos se baseiam nesse versículo para dizer que todo esse restante de ensinamentos e fatos que aconteceram, que foram falados e que não foram registrados nos livros foram passados, transmitidos oralmente. E isso compõe a tradição que a Igreja Católica Romana preserva até os dias de hoje, ok? Essa tradição, ela também não é composta somente por esse conteúdo que teria sido passado oralmente ao longo dos séculos, mas também de toda a documentação que foi produzida ao longo dos anos. Bulas papais, atas de concílios, credos, ok? Todos os documentos oficiais produzidos pela igreja, pelos pais da igreja, pelos pensadores, tudo isso constitui essa nuvem, esse arcabouço que a gente pode chamar de tradição. E o grande problema é quando escritura e tradição se encontram em pé de igualdade no que diz respeito à autoridade para decidir os assuntos da igreja. Por que foi necessário estabelecer a questão do sola scriptura? Para deixar muito claro que a Bíblia, a palavra de Deus, os livros divinamente inspirados são palavra final no tocante à autoridade. São, como nós gostamos de dizer, nossa única regra de fé e prática, ok? Se o bispo, se o padre, se o papa emite uma bula, emite um documento contendo algum ensinamento e que vai contra o ensino da Escritura, a Escritura prevalece, ok? E isso também vale para nós protestantes. Se algum pastor, algum líder, alguma figura ensina, prega
canta alguma coisa que não tem base nas Escrituras deve ser rejeitado. Por quê? Porque nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus. Recentemente uma aluna me perguntou: Júlio, como que o princípio do sola scriptura é vivido na prática? Eu respondi exatamente isso. Apesar do contexto histórico do sola scriptura, que tem todo esse pano de fundo da produção teológica desde o início dos pais da igreja, passando pela Idade Média até os dias da Reforma, toda a documentação formal, né, da igreja, dos teólogos. Apesar da gente ter esse pano de fundo, a gente consegue aplicar o sola scriptura para os nossos dias, né? E se sai uma música que canta algo, um louvor, uma canção que canta alguma coisa que nós usamos nas nossas igrejas durante os nossos cultos, no momento de adoração, e aquilo não tem base na Escritura, é nosso dever como herdeiros da reforma não somente contestar, como rejeitar tal canção, tal letra. Se algum pregador, professor, pastor prega algo que não está de acordo com o que está escrito nas Escrituras, é nosso dever contestar e rejeitar o falso ensino. Devemos ser, né, voltando no livro de Atos, como aqueles crentes bereanos, mais nobres que os outros crentes. Por quê? Porque verificavam o teor da pregação conforme as Escrituras, ok? Então, resumindo, esse vídeo bem curtinho para vocês, o princípio do sola scriptura está totalmente relacionado à autoridade da tradição nos dias da Reforma e no período anterior à Reforma, ok? Onde decisões eram tomadas, práticas eram adotadas, sermões eram feitos, ensinos eram ministrados pela igreja com base, muitas vezes, na tradição, e quando isso era confrontado com a palavra de Deus, com os livros, com o cânon sagrado, não se encontrava base. E aí os reformadores, então, reforçaram a ideia de que somente a palavra de Deus deve ser a autoridade, palavra final nos assuntos relacionados à igreja, ok? A palavra final é da Bíblia, é do cânon sagrado, pertence às Escrituras. E é nosso dever como servo das Escrituras, ok? Preservar isso e levar isso adiante. Termino com o texto de Gálatas 1:8, onde o próprio apóstolo Paulo, advertindo ou advertendo, agora não sei qual é o termo correto, os crentes da Galácia, disse: olha, ainda que eu mesmo volte aqui e ensine para vocês um outro evangelho, que eu seja anátema, amaldiçoado, se um anjo descer do céu trazendo um outro evangelho, que seja anátema, seja amaldiçoado, ok? Fiquem com o conteúdo que vocês têm, fiquem com o evangelho puro e genuíno. E aí, nos dias da Reforma, isso tomou essa roupagem que nós conhecemos, além das obras dos reformadores, dos textos, dos livros, dos ensinos, como esse princípio, né? Sola scriptura, somente a Escritura é a nossa regra de fé e prática, assunto final, autoridade final nos assuntos da igreja, perfeito? Termino esse vídeo reforçando o meu convite para que você participe da Jornada do Conhecimento da Palavra, que vai começar no dia 28 de outubro. Link para inscrição aqui embaixo, e não fique de fora, perfeito? Professor Júlio Ribeiro aqui, um grande abraço.